Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me ouvindo. Tá começando mais um Pode Isso, Montone, uma pergunta ao meu podcast. Se você está aqui em mais um episódio, se eu não me engano, esse episódio 7, porque eu gravo e esqueço o número do episódio e só vou ver depois, mas eu acho que é o episódio 7. Mas o nome desse episódio é Ai, 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 todo dói. É, isso aí. O que quer dizer isso? Foi essa entonação, inclusive, quando eu escrevi, que eu pensei na hora. O que isso quer dizer? O ai, 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 todo dói. É doença, coisa ruim, mas não é pra você estar em baixa. Por que eu pensei em gravar esse episódio? Porque essa semana eu tinha voltado de viagem e segunda-feira eu falei, vou pra academia. Aí comecei... Você pode perceber que eu estou com a voz anasalada, mas eu estou melhor. E eu falei, vixe, que clima, acho que eu não vou treinar. E eu percebi que estava doente. Aí foi passando segunda, eu teria gravado meu podcast até mais cedo, né? Pra já estar com ele. Normalmente eu gravo com a luz da manhã e eu tô gravando na sexta-feira com a luz da noite, né? Tanto que você pode perceber que eu estou com a ring light que está me alimentando aqui nesse momento. E aí eu falei, pô, o que eu vou falar nessa semana que eu não tenho nada pra falar? Eu falei, vou falar sobre doença, relação com doença. Mas não vou falar de uma maneira triste também, né? O nosso podcast é sobre comédia aqui, nosso, porque se você tá aqui, ele é nosso, né? Meu e seu, nosso bate-papo aqui, semanal, de entretenimento, de humor, de reflexão, de qualquer coisa que você queira. Antes de tudo, antes de eu começar, sem mais delongas, que meu pai odeia delongas, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o hype, deixa uma mensagem de paz, deixa uma mensagem de ódio, manda eu pra casa do chapéu, manda mensagem pra um amigo, manda um SMS, manda um dinheiro pra mim, vai na lotérica, faz alguma coisa, entendeu? Mas não deixa de engajar com a pessoa de alguma forma. Então... O que eu pensei em falar? Eu anotei alguns tópicos aqui. A primeira coisa que eu pensei em falar assim, que eu tava pensando é... Como é que você lida com a doença? Você tem medo de doença? Você aí, do outro lado da tela. Eu tava pensando um pouco sobre isso. E... Quando eu era mais jovem, assim, tipo, hoje eu tô com 32, quando eu tinha uns 20 anos, eu lidava melhor, assim. Eu achava que, bom, eu tô doente. Eu acho que eu tinha até mais energia quando eu ficava gripado, dependendo da gripe. Hoje em dia, eu acho que isso me derruba de uma forma, assim, horrível, né? Eu acho que eu fico mais triste do que eu ficava antes, né? Por que eu tô falando isso? Eu acho que eu fico mais triste. Porque quando você é jovem, você só quer matar as responsabilidades. Você fala assim, problema é delas. Ah, mas eu preciso falar com alguém. Não preciso, ninguém precisa de mim. Você fica com essa sensação, né? Só que, quando você fica mais velho, por exemplo, claro que eu gosto de folgar, mas eu gosto de folgar no trabalho com a cabeça limpa, entendeu? Tipo assim, não entreguei A, não entreguei B, eu me ressinto. Eu não sei se você fica ressentido, se você fica chateado ou não, mas particularmente, eu fico bastante chateado se eu não entrego alguma tarefa, entendeu? Eu falo assim, não acredito. Então, quando eu fico doente, é um pesar grande de falar, putz, não vou entregar e não sei o quê. E o Eduardo on the future, o Eduardo do futuro, ele, vai voltar cheio de demanda, entendeu? Então, assim, isso é bem ruim pra mim, né? Então, eu fico, realmente, eu não lido muito bem, assim, mais velho com doença, assim. E até fazendo um paralelo com alguma coisa que não é doença, mas parece ser que é a ressaca. Eu já fiz um episódio uma vez de ressaca aqui. Eu não gosto mais. Antes, quando eu era mais jovem, eu adorava a ressaca, porque ela passava rápido, você tomava um refresco gaseificado, para não falar nome de marca aqui. Eu tomava um refresco gaseificado, já tava, sabe, pum, elétrico, bem querendo beber mais. Hoje em dia, eu já falo, nossa, eu quero falecer, nossa, eu só queria... Você fica mal, entendeu? Você fica ruim, é pesado. E a doença é a mesma coisa, você se sente meio que... Tipo essa semana aqui, eu não fui treinar, eu não trabalhei com aquele gás que eu tenho, eu não consegui me programar, eu só queria dormir, entendeu? Eu fiquei os 4 dias, segunda, terça, quarta, quinta, né? 4 dias, né? Porque hoje é sexta, tô melhor. Tô gravando na sexta, deve sair no sábado, no domingo, mas enfim, fiquei 4 dias assim, tipo, não fala comigo, me deixa no meu cobertinha, sabe? Assim, desse jeito, assim, mal, péssimo. Então... eu acho que eu não lido muito bem, assim. E sobre ter medo, eu andei pensando numa coisa que é o seguinte. Eu não sou cara hipocondríaco. Se você não sabe o que é hipocondríaco, dá um Google. Vai no chat GPT,
que ele vai te explicar. Mentira, hipocondríaco é o cara que alguém tem uma doença, né? Eu entendo dessa forma. Eu até não pesquisei a fundo, posso estar falando bobagem. Mas o cara tem uma doença e fala pra você, você já sente aquela doença, assim, né? Eu não sou muito hipocondríaco, não. Mas eu tenho uma coisa que o Ministério da Saúde adverte de forma ruim, que é se automedicar. O meu pai, por exemplo, é totalmente contra a automedicação, né? Ele não é um cara que se automedica, né? Ele é daqueles caras que, tipo assim, ó, tô doente. Não, mexe um chá com gengibre, limão, reza que eu tô melhor. Meu pai é desse cara assim, entendeu? Tipo assim, ele melhora desse jeito. Assim, nossa, mas calvície, faz um chá, mexe, complica, toma, tá melhor. Pra ele qualquer coisa é nisso, ou espera, ou uma coisa xamânica e um chá vai melhorar ele. Pra mim não. Assim, a indústria farmacêutica, ela tá aí pra ser usada. Então assim, nossa, dor no olho, remedinho. Dor no não sei o quê, mais um remedinho. Entendeu? Eu sou desse cara, assim, eu me automedico, o que é ruim, né? Que é isso que eu ia falar. O homem também, ele tem essa mania de se automedicar. Né? O homem tem essa pegada de se automedicar e principalmente não só se automedicar. Eu não acho que é o homem ou a mulher. Eu acho que o homem tem a mania de não ir no médico, né? Ele não vai no médico, não vai no hospital. Eu tenho esse negócio assim. Eu falei pra minha esposa que eu não queria ir no médico dessa vez. E eu tive uma coisa, falei que tava com um pouquinho de dor nas costas no começo da semana. Ela falou, pneumonia. Vai no médico, pode ser. Você tem que ver se não é. Como é que você sabe? Ela me perguntou. Aí eu falei assim, não sei, mas estou sentindo que não é, dentro da minha aura. Como é que eu sei? Você entendeu? Então, tipo assim, o homem é avesso a isso aí, de ir no médico, né? Por isso que você vê que existem muito mais avós do que avós, né, no mundo, infelizmente. Porque o homem é avesso de ir no médico. Então vá no médico, não se automedique. Se eu puder dar uma dica, porque eu estou gravando no dia 31 do Halloween. Então, crianças, se você puder ficar com uma dica do tio Dudu, não se automedique, certo? Vá no médico e peça uma indicação para ele. E principalmente, tá muito doente? Vai no médico. Médico é a solução. Saúde, em primeiro lugar. Mas, qual que só para fechar o negócio, por que eu tava falando sobre essa relação de medo com doença? Porque eu acho que a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando mais medroso em relação a algumas coisas, né? Vou falar uma coisa para vocês assim, antes, olha como é doido, eu tava fazendo essa reflexão. Quando eu bebia muito antes, não que eu não faça isso hoje, mas faço comendo bem menos frequência. Eu fazia com muito mais frequência, eu falava assim, meu rim se vira, trabalha. Ó, eu acho que o rim fica aqui, não sei, depois vocês me contam aí, quem é médico aí, ou quem sabe, eu vou colocar a mão aqui, depois você me diz, né? Trabalha, vai, faz seu papel, faz o que você foi feito pra fazer, filtre o sangue. Só que aí depois, agora mais velho, a minha avó passou por uma hemodiálise, né? Uns 5 anos atrás, eu acho, 4 anos atrás. E eu vi algumas pessoas, eu não sei por que eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei pensando, cara, preciso beber mais água pra nunca ter que passar por hemodiálise. Hemodiálise é um negócio que filtra o sangue, sabe? E eu não sei se é doloroso ou não quero classificar doenças, não é esse o motivo do episódio. Mas eu tenho um problema com o sangue absurdo. Entendeu? Então eu preferia, olha que absurdo, desculpa eu falar isso, eu preferia ter um infarto do que passar por hemodiálise. Fazer. Que vai rapidão. Dizem que dói o infarto, né? Dizem que dói, é uma pancada, mas eu preferia do que ter que passar por uma hemodiálise. Então por que eu tô falando isso? Porque, de novo, bate na relação de você tem medo, como você lida com a doença. Entendeu? Então, assim, eu percebo que. E isso é meio óbvio, porque quanto mais tempo a gente passa, teoricamente, mais próximo da morte, infelizmente ou felizmente, a gente está. Vai da sua crença. Então isso é uma verdade, né? Quanto mais tempo passa, mais próximo da morte a gente vai estar, então mais medo a gente sente. Por isso que eu pergunto assim, eu acho que a minha relação com doença hoje com 30 anos, e acho que com 40 vai ficar até pior, né? Porque assim, o maior medo assim mesmo é dar trabalho, né? Sinceramente assim, se assim, ó, sabe aqueles desenhos que tem a morte ceifadora? E ela chega e fala assim, Eduardo Montoni, it's your time. Não sei se ela fala inglês, talvez ela fale. Vambora. E eu falar, firmeza. E ela, e eu, subi? Tudo bem. Agora,
Se eu for aquele cara mais velho e ficar assim, ó, piscando, e a galera fala assim: olha como o Edu tá feliz, e eu assim, ó. Olha como o vovô Edu tá feliz, eu. Sem me falar, e alguém ter que limpar meu ânus, entendeu? Péssimo, né? Não queria ter que passar por isso. E acho que é o grande medo de todas as pessoas. Dá trabalho, né? Eu, sinceramente, tenho medo de dar trabalho para as pessoas, porque eu acho que não é esse o intuito, né, da vida, dar trabalho. Então, eu fico pensando muito, refletindo sobre isso, assim, porque esses dias eu tava pensando, eu falei, caramba, eu tô com 32 anos, quantos anos será que eu vou viver na vida? Eu tava com esse pensamento, assim, né? Quantos anos mais eu vou viver? Porque assim, se eu for viver até os 42, minha vida tá no final. Se eu for viver até os 78, putz, eu tenho muita coisa pra fazer ainda, né? Posso sonegar imposto pra caramba ainda. Se for com 42, eu tenho que pedir desculpa pra uma galera, tá entendendo? Você tem que parar pra pensar nisso, né? Porque eu penso assim, pô, briguei com um monte de gente, mas eu vou me desculpar lá pro final da vida, entendeu? Eu não vou me desculpar agora. Agora, se eu tiver mais próximo de ir embora desse plano, né, ou dessa minha vida acabar, eu vou ter que pedir desculpa pra uma galera, entendeu? Talvez eu faça até um vídeo de desculpa, né? Mas eu acho que. Você já parou pra pensar? Eu tava pensando uma coisa aqui. Você, você aí na sua casa, pode me responder aqui nos comentários. Qual que é a pior doença ou dor, pode classificar dessa forma, pra você? Que você já passou ou que você pensa. E eu nunca passei por algumas muito sinistras, assim, que eu me lembre, né? Agora, assim, eu tava até pensando, assim, eu acho que a mais sinistra Desculpa falar isso aqui. Não é. Sabe um cocô duro? Nossa, essa é a mais sinistra. Que parece estar saindo um alien de você. Eu acho que essa é a mais difícil, assim. Talvez eu tenha até perdido uma prega, né? Numa dessas brincadeiras, né? Desculpa, gente. Mas, mas, eu tava parando pra pensar sobre, tipo assim, claro, todo mundo pode falar assim, tipo assim, as doenças mais sinistras são Covid, câncer, enfim. Não é isso que eu quero falar. Eu tava pesquisando uma coisa que me chamou a atenção, que é mortes por diarreia. Meu amigo, isso deve ser tenebroso. Você já imaginou? Você tá aqui assim, ó. Você tá aqui assim fazendo. "Ah!" E você cai? Já parou pra pensar nisso? Pô, tá louco, mano. Surreal. Você vai morrer defecando? Pô, meu amigo. E eu tava pesquisando, ó. Vou até consultar pra não falar esse número errado, ó. Em agosto desse ano, em Minas Gerais, morreram 245 pessoas de diarreia. O pessoal morreu evacuando, meu amigo. Que isso, velho? Morreu fazendo cagada, literalmente. Você entendeu? Pô, isso me dá um medo. E até uma coisa que eu anotei aqui pra falar também, que eu queria dizer, que é sobre a relação entre mulher e homem com doença. E eu queria dizer aqui, assim, que se você é um homem que tá do outro lado aí, as mulheres realmente elas lidam extremamente melhor, porque é aquela máxima, né? As mulheres têm a capacidade de, tipo assim, tem duas coisas das mulheres, assim, tipo, mesmo as que não têm filho, vamos só colocar uma coisa. Uma vez por mês, sai sangue assim delas. Elas sangram. Pô, isso é um absurdo, mano. Tá ligado? Tipo, será que não tinha uma outra possibilidade de Deus, assim, só, tipo, elas, tipo, ser um espirro? Já pensou? Seria muito melhor, né? Se eu pudesse falar um dia isso pra Deus, pra Jesus, ou quem criou esse mundo, eu ia falar assim, ó, meu, muda só a menstruação pra um espirro. Imagina a mulher falar, tchê. Nossa, desceu pra mim. Acabou, 10, né? Ia ser 10. Ia ser muito melhor. Ó, você que é mulher, pode deixar aqui se você não concorda com a minha proposta, hein? Não tô falando também pra tirar isso aí, porque não quero mexer na criação, porque não fui eu que inventei. Eu acho que é até pretencioso da minha parte, né? Mexer na criação de alguém. Mas, se eu pudesse dar uma pequena ajeitada, seria essa. Mas a mulher, com certeza, lida em dor muito melhor que a gente, né, meu amigo? Sem dúvida. O homem doente, ele é um zero à esquerda. A mulher, ela corre, ela briga, ela pula, ela faz uns exercícios. É uma outra pegada, né? Porque envolve aquele negócio do homem e da não querendo um médico também, né? E uma outra coisa que eu tava pensando aqui, acho que só pra fechar todo o meu raciocínio também, que eu queria comentar, só uma curiosidade vocês acreditam que eu tava pensando esses dias, eu nunca quebrei alguma coisa? Tipo, nunca quebrei o braço?
Já quebrei um prato, um talher, já quebrei o coração de algumas pessoas, infelizmente, que eu acho que é o mais dolorido, mas um braço eu nunca quebrei. Mas é isso, senhoras e senhores. Não sei a dor de como é quebrar um braço e espero que eu nunca vá saber na vida, porque dizem que é péssimo. Mas eu tava pensando sobre dores aqui quando eu tava escrevendo aqui. Assim, posso até fazer um episódio sobre isso. Tava escrevendo sobre doenças e tal. E eu não lembrava, assim, alguma coisa. Assim. Já tive, claro, essas doenças habituais aí que todo ser humano passa na vida. Mas eu não passei por uma dor assim, sabe? Absurda de quebrar o braço. Tem um amigo meu que falou que caiu de moto uma vez, quebrou. Ele falou, mano, eu quebrei meu fêmur. Ele falou, cara, eu não conseguia respirar. Eu falei, mano... Esse negócio deve ser tenebroso. Mas, senhoras e senhores, eu estava dodói, não estou mais. E eu acho que são essas coisas que eu queria falar hoje aqui. Episódio um pouco mais curto do que o habitual. Eu queria perguntar para você que assistiu até aqui, nesse nosso bate-papo da semana. Qual a sua relação com doença, né? Se você tem alguma. O que eu posso dizer novamente, dentro de tudo isso que eu falei, para gerar um fechamento do meu raciocínio eu espero... E passei a equilibrar minha vida, como eu falei no episódio de musculação, que eu fique o menos doente possível e que eu aproveite a minha vida também. Eu não quero ser o cara Caxias, que não vou beber, sou 100% saudável, mas também não quero ser o cara mais maluco que eu já fui com 20 anos, porque eu quero ter... Não sei se eu quero ter longevidade, não dá pra saber, ninguém sabe, mas eu espero ter qualidade de vida. Acho que isso é o mais importante, a palavra é essa, qualidade de vida. Então eu espero, não ficar doente, espero com frequência e muito menos coisas pesadas e que eu consiga viver uma vida boa e plena, como todo ser humano deseja. E espero isso de você também, se você deixar o seu like, eu vou desejar saúde pra você. Então deixa o seu like, aproveita. Espero que a gente seja semana que vem aqui. Se inscreve no meu canal, se você gostou, passa pra um amigo. Se você não gostou, fala, olha que cara bobão, fala o bobão falando. Passa pro amigo que ele vai assistir. Se ele gostar, ele vai gostar. Se ele não gostar, obviamente ele não vai gostar, tá bom? Nos vemos na semana que vem. Até mais!